Tem um plano, mas não se apegue a este plano. Simular não é tão importante. O importante é se testar. Foi nessa prova que eu aprendi a me alimentar corretamente. Continuei e, para minha surpresa, eu acabei ganhando a prova. É para falar um pouco sobre a nova geração das bicicletas de gravel para a competição velocidade, porque até então a gente tinha aquele conceito do gravel mais versátil, bikepacking e etc. Isso ainda existe e cresce cada vez mais, só que o mercado que cresce ainda mais com o maior número de participantes é o gravel racing. Antes que as pessoas falem, mas é só uma jogada de marketing. Se você pegar qualquer competição de alto nível, você não consegue ter uma ótima performance, nem com uma bike de cyclocross, nem com uma bike de mountain bike. Porque os atletas de gravel eles estão cada vez mais específicos e mais fortes. Prova disso, no final do vídeo tem um depoimento muito bacana do Ulisses. O Ulisses ele tá um cara extremamente focado no gravel, ele está tendo uma performance fantástica, inclusive ele ganhou a última competição que ele se propôs a fazer, e o depoimento dele, por que é importante o depoimento? Porque mostra que para ganhar uma competição não é simplesmente ser forte, treinar, fazer treino intervalado. Vocês vão perceber que ele bola a estratégia, estuda o vento, tem plano A, plano B, enfim. Isso eu vou deixar para que ele fale no final do vídeo. Falar sobre duas bicicletas que são bicicletas que representam essa nova geração de gravel racing. Primeiro é a BMC URS, que usa o mesmo sistema de soft tail, porque você não tem link, você tem só a flexão do carbono no chainstay, e daí você tem um amortecimento que melhora no conforto e na tração. Nessa bicicleta, roda 700 com pneu até 44, 45 milímetros. Eles optaram na versão 2020 por só usar uma coroa, o que... Bom, enfim, obviamente a maior parte das pessoas preferem uma coroa só. Eu acho que em várias situações duas coroas são desejáveis. Depende da competição, depende do treino, enfim. Mas para a BMC, só 1x11 ou 1x12, depende do grupo que você estiver usando, da configuração. Eles mudaram a geometria da bicicleta, eles absorveram um pouco das características do mountain bike, eles têm uma caixa de direção e o garfo um pouco mais slack, o ângulo um pouco mais aberto. Isso refletiu na mudança do avanço. Primeiro, esse avanço ficou muito bacana e fazer o cabeamento interno, mas com a possibilidade de usar diferentes avanços e você conseguir usar o guidão que você acha que é o melhor guidão. Como a bicicleta está com a frente parecida com a da mountain bike, eles fizeram a mesma adequação, o top tube um pouco mais longo do que o ano anterior, consequentemente o avanço um pouco mais curto. Então, como vocês podem perceber, tem um avanço mais curtinho, né? E tem a característica de tocada da mountain bike. Então isso é um exemplo dessa fusão. A bicicleta ela tá bem mais clean, ela tá uma máquina de corrida, não tem mais aquele monte de suporte para sair pendurando o bagageiro pela bicicleta. Se você quiser uma bike de bikepacking, provavelmente essa não é a melhor escolha, mas a bike ficou bem bonita. A segunda bicicleta, que eu particularmente acho que ficou uma bike fantástica, é a Cervelo Aspero. Uma coisa que é super importante, a Cervelo ela não tem nenhum recurso de amortecimento, como existe, por exemplo, na BMC que eu acabei de mostrar. Mas em compensação, ela tem uma flexibilidade muito maior de possibilidades de pneu, porque na Cervelo você consegue usar o pneu 700, acho que até 42, 43 milímetros, ou 650B. Algumas pessoas dizem, o 650 tá morto. Eu não sei necessariamente se tá morto, eu acho que existe o espaço dele ainda. Eu acho que, por exemplo, para as provas de gravel racing mais extrema, onde você tem um circuito mais técnico, o 650 com um pneu mais largo, ele seria super bem-vindo. Uma coisa que eu achei muito legal, a opção de você usar o câmbio dianteiro. Então ela é oferecida em várias versões.
Entre essas versões existe a versão com Ultegra, onde você tem 2 coroas. Lembrando, é um esporte completamente diferente, mas a gente tem falado muito do Mathieu van der Poel no cyclocross. Mathieu van der Poel usa 2 coroas, né? Então eu acho que as 2 coroas, elas não tá morta, você pode usar um cassete menor, ter um melhor escalonamento, não é uma questão de range, é uma questão de escalonamento. São 2 coisas distintas, as pessoas confundem range com escalonamento. O range, ele fala qual que é a diferença entre o menor COG e o maior COG. Ele não fala quantos COGs tem. Teve uma mudança também no chainstay. Os 2 chainstays, eles estão rebaixados, o que dá uma estética mais bonita. Na versão anterior, você só tinha o lado do grupo, do drivetrain, ele era rebaixado e o lado oposto não. E agora eles rebaixaram os 2 chainstays, tá com o mesmo desenho. Lógico, obviamente, freio a disco. Ele tem ainda uma entrada no top tube para colocar algum suporte, alguma coisa, mas não tem todos aqueles suportes que havia antes. Tem uma coisa muito bacana que eles fizeram e que eu acho que com certeza isso vai fazer muita diferença, é essa alteração, esse flipzinho que você tem no garfo dianteiro. Dependendo da configuração, do tamanho do pneu que você estiver usando, você consegue aproximar ou afastar o entre-eixos em 5 milímetros. E o que isso muda? Isso muda completamente a tocada da bicicleta. Se você está usando um pneu menor, provavelmente você está fazendo uma prova mais rápida, que você quer uma bike que responda mais rápido, daí você traz o eixo 5 milímetros para trás. Isso faz muita diferença, tanto é que várias mountain bikes, eles têm esse mecanismo de alterar o link para alterar o funcionamento da suspensão. Eu acho que isso seria muito bacana que tivesse, por exemplo, nas bikes de estrada. Você quer uma configuração, uma tocada mais controlada, você coloca o eixo para frente. Você quer uma bike com uma tocada mais agressiva, você coloca o eixo para trás. Então isso é uma solução muito bacana. Em relação às 2 bicicletas, é basicamente isso. São 2 novas gerações de bikes que são super race. E agora, a partir de agora, o Ulisses falando um pouco, é muito bacana esse bate-papo informal dele, dando uma perspectiva do que aconteceu da programação dele. E o cara tá muito forte, com certeza faremos outros vídeos sobre isso. É isso, galera. Abraço, Ulisses, é com você. Tchau. Fala, pessoal. A gente combinou de fazer uma série de gravel. Então aqui vai o primeiro oficial da série e espero que o primeiro de muitos. Vamos começar de trás para frente. Esse final de semana, dia 3 de novembro, tem uma prova de gravel aqui em Miami. E mesmo já fora da temporada, eu decidi participar por um motivo especial. Na verdade, é um resumo de todo o aprendizado que eu tive durante as provas de gravel que eu fiz esse ano. E isso eu espero que compense um pouco a minha queda do pico de forma. Então, vamos ver no que vai dar. Daqui a alguns dias vocês vão ficar sabendo. Só para ficar um pouco interessante, ele gravou esse vídeo antes da competição que já aconteceu e ele ganhou a competição. Então é uma forma de validação de toda a estratégia que ele vai falar a partir de agora. Daí eu pedi para ele mandar alguns números, algumas informações, eu vou colocar na tela para vocês. 84,3 km, 2 horas e meia, TSS de 177, Normalized Power 287, watts, velocidade média 33,6, velocidade máxima 46, frequência cardíaca média 173, máxima 185, cadência média 92, enfim, se vocês tiverem interesse em olhar de forma mais detalhada, dá o pause, olha os números. Então isso é uma validação de tudo que ele vai falar daqui para frente. Dessa prova, o que eu estou planejando? Já estou estudando direção do vento, estou acompanhando a previsão. Eu já vi que a prova ela é um circuito que vai e depois volta pelo mesmo caminho e, portanto, o vento vai acabar incidindo em todas as direções. Eu vi que o vento vai estar contra na largada, o que deve dificultar um pouco para que continue um pelotão grande. Eu pretendo me posicionar bem no grupo da frente para não perder
esse grupo, e no quilômetro 51 a 53 eu pretendo atacar e na tentativa de sair solo ou com pelo menos mais um. Por quê? Porque do vento 50 ao 60 eu vou pegar vento de nariz, vento na cara. E numa situação dessas, já mais da metade da prova, é mais difícil do pelotão se organizar para conseguir neutralizar essa fuga. Então, e 10 km de vento contra, eu sei que serão duríssimos, mas depois eu vou pegar um vento nas costas até o fim da prova, que deve dar mais ou menos 30 quilômetros. Olhando assim parece fácil, né? Eu vou atacar no quilômetro 50, daí vai estar o vento contra, vou deixar o pelotão para trás, vou pedalar 20, 30 quilômetros sozinhos e vou ganhar a prova. E foi exatamente isso que ele fez, como eu mostrei, ele ganhou a competição. A segunda parte agora é ele falando um pouco da participação e dos aprendizados que ele teve das principais provas que ele participou de gravel desse ano, que, diga-se de passagem, são uma das mais importantes que acontecem no calendário, eu diria, mundial. Então, aprendizados com Ulisses. Última interrupção. Tchau para vocês. Voltando agora, vamos falar um pouco do aprendizado, das lições que eu tirei das provas de gravel que eu fiz esse ano, começando pela Fakawi, que foi uma prova aqui nos Estados Unidos, com mais ou menos 85 milhas, 140 quilômetros, que apesar do terreno ser bem plano, Miami é uma cidade que judia muito de quem faz atividade outdoor por causa do calor, da umidade extrema e principalmente para os ciclistas o vento é muito forte. Nessa prova eu aprendi a, repetindo um clichê, não desistir, mas eu senti na pele o que é persistir, que as coisas não é persistir para acabar, não. Persistir porque há alguma chance das coisas melhorarem bem. Logo nos primeiros 10 minutos de prova eu tive um furo de pneu, perdi o pelotão da ponta e a partir daí eu tive que refazer toda a minha estratégia. Lição 1 foi essa. Tenha um plano, mas não é ter um outro plano B. Tenha um plano, mas não se apegue a este plano. Porque de uma hora para outra você pode ter que jogar ele fora e traçar um novo. E daí que eu bato na tecla que simular não é tão importante. O importante é se testar em situações que causem uma reação instintiva sua. Porque aí você vai realmente se conhecer. Eu tive que anular o meu plano inicial e partir para um contrarrelógio individual, onde eu tentei manter uma potência constante e ir buscando o máximo de atletas que daria. E foi quando eu tive um segundo furo de pneu. E eu cheguei a desesperar, me acalmei, subi na bicicleta, falei, bom, eu estou aqui para isso e vou continuar. Continuei, e para minha surpresa, eu acabei ganhando a prova. No fim da prova, eu consegui pegar o grupo líder. Segunda prova foi o Dirt Kanza, essa daqui, capa da revista Bicycling Brasil também. A prova, ela fala por si só. Mas a minha lição dela foi, essa prova, para quem não sabe, tem até um vídeo falando, eu cheguei a desistir da prova e eu só não fui embora porque o carro que vinha resgatar a gente não apareceu. Estava demorando muito e eu não queria ficar torrando no sol. Eu continuei a prova, parei num ponto de apoio mais adiante para desistir, um amigo meu veio, me incentivou, eu continuei, resumo, eu consegui terminar a prova. Então, nessa prova eu aprendi não somente essas lições que a gente sempre aprende, de persistir, como eu já disse, de ser forte, eu aprendi a comer nessa prova. Eu considero que em todos esses anos foi nessa prova que eu aprendi a me alimentar corretamente, não só fora da bicicleta, mas em prova. Por quê? Eu finalmente consegui me conscientizar o quanto a gente precisa comer em cima da bicicleta, que não é pouco, e não negligenciar os intervalos de tempo que a gente precisa comer e hidratar. Então foi uma mudança de jogo nesse aspecto. Terceira e última prova
foi a Steamboat Gravel, no Colorado, uma prova que foi feita em altitude, e a primeira lição vem daí: não subestime a altitude. A altitude ela pode mudar muito o que você tem como ideia do seu desempenho em determinada prova. Para mim, não afetou de tamanha maneira, mas eu aprendi a me planejar para chegar melhor antes da prova, ou um dia antes da prova, ou muito antes da prova. Uma semana assim não ajuda. Testei a lição de comer adequadamente e funcionou muito bem, e aprendi bastante sobre o posicionamento num grupo forte, numa prova de gravel, que é diferente do posicionamento para uma prova de road. Por quê? Porque a prova de road você não tem tantos obstáculos, ou não é para ter tantos obstáculos no meio da pista. O gravel sim. Então você tem que saber ficar posicionado, mas ao mesmo tempo em uma posição que te dê visão e te deixe atento a possíveis pedras, buracos que possam te pegar de surpresa. Com essas 3 lições e com a estratégia já traçada, eu vou para essa prova no domingo e conto para vocês como é que foi o resultado.